Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a oração, as orações dos santos. E nós vamos, nesse momento, ler a palavra de Deus. Deus tem algo muito especial para falar conosco. Deus traz uma palavra hoje de conforto para as nossas vidas. Amém? Então abre lá, eu vou começar. Vou pôr meu óculos aqui. Capítulo 1 de Apocalipse, o livro da revelação do fim das coisas. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz para vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por favor, capítulo 5, que é o tema nosso. Capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém pode abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. E ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro
e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém. Você pode levantar as suas mãos e adorar ao Senhor em nome de Jesus. Nós já estamos além do véu. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova, Senhor. Renova esta unção sobre os teus filhos nesta manhã, para receber o seu louvor. Aleluia. E o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir e fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus manda Vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Aleluia, aleluia. Receba essa unção do céu sobre a sua vida. Pode se assentar. Queridos, para falar de Apocalipse, tem gente que não gosta nem de ler o livro, né? Eu, quando era jovenzinha, não gostava, não. Porque fala das últimas coisas, dos últimos tempos, né? E a gente se abstém, né? Das coisas do fim. E a Bíblia, ela termina com essa revelação dada a João na ilha de Patmos. João estava lá sendo pastor das 7 igrejas da Ásia. E ele estava num culto de domingo. E ele, nesse culto, que ele prezava tanto por este culto, vamos dizer que era um culto de domingo, e ele era responsável pelo circuito dessas igrejas da Ásia. Ele recebe uma revelação de Deus, ele tem uma visão. Então a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela termina com visões, com cânticos, com juízo, com libertação, com terror, com triunfo sobre o mal, com muitas coisas. E às vezes a gente só fala das coisas boas. E quando a gente olha para Apocalipse, a gente vai ver em alguns capítulos que Deus vai chegar um tempo, quando Jesus abrir esses 7 selos, como o rei, o leão da tribo de Judá, ele vai arrebatar a sua igreja e vai derramar as taças de ira. E fala muito dos 7 estrelas, 7 taças. E ele vai trazer juízo sobre a terra. Mas hoje, queridos, eu procurando me preparar para trazer uma palavra para vocês, eu poderia chegar aqui e falar do que Deus falou para João da igreja de Esmirna, de Filadélfia, de Laodiceia,
de Éfeso. Mas o Senhor falou para mim, muito no meu coração, leva um conforto para os meus filhos. Então, hoje você vai receber esse conforto que você precisa. Então, no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, o que é o elemento principal, o tema central, é o trono de Deus. E nós vimos aqui toda a visão de João. Jesus de pé, não como um cordeiro mais que foi morto, sacrificado, mas como o leão da tribo de Judá, o nosso rei, que intercede por nós diante de Deus Pai. E ele descreve um Cristo que está entronizado, depois que ele subiu aos céus, não mais um cordeiro. Ele retrata Jesus como nosso Salvador digno, né? Do seu povo, Salvador do seu povo e juiz de Satanás e dos seguidores de Satanás, dos ímpios, dos perversos. E ali ele fala que estão 24 anciãos, e esses 24 anciãos são os representantes das 12 tribos de Israel, e os 12 discípulos que foram coroados com a fé, e fala que eles começam a tocar a harpa e louvar, e na verdade isso simboliza que estavam pregando a Cristo, o Cordeiro de Deus, e se exercitando em oração. E tudo isso para nos dar conforto no meio das tribulações. Eu acredito que não tenha uma pessoa aqui que não esteja passando por alguma dificuldade, ou está no meio de uma encruzilhada, que não sabe se dá um passo para trás, ou se segue em frente. Mas o Senhor traz hoje para você um conforto. Hoje o Senhor traz para você um conforto para que vocês saibam que a sua fé, a cristandade que vive em você, ela é eterna, ela é viva e ela tem continuidade mesmo quando todas essas coisas que Deus revelou para João acontecer, você estará blindado, selado, guardado, protegido em nome de Jesus. O que me chama a atenção é o versículo 8 do capítulo 5, e é isso que eu quero falar um pouquinho, muito breve com vocês. Ele fala que: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles a harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E me chamou a atenção porque eu li um estudo, uma pesquisa que foi feita em Harvard, e os coachings usam muito, e eu até pedi para trazer uma taça aqui, da minha casa, tá, gente? E eles falam que se você começa a beber água na taça, que geralmente você bebe água no copo, até no copo de tomate, né? Não sei se existe ainda o copo de massa de tomate, mas a gente não liga muito. Mas se você começar a tomar água na taça, a pesquisa diz que dá um comando no cérebro, e esse comando no cérebro vai trazendo uma mentalidade nova. E vai trazendo para você, ele fala que a alegria precede o sucesso. É diferente tomar água numa taça, né? Chique, né? Chiquíssimo. E, geralmente a gente não faz isso. Mas o que acontece? Essa pesquisa diz que esse estudo, que beber água na taça pode mudar a sua vida. Que a alegria precede o sucesso, além da taça ser um símbolo universal de celebração e felicidade, há algo mais profundo nisso. Aí ele fala sobre o efeito Tetris. É que quando uma pessoa dedica muito tempo e atenção em uma atividade, ela começa a alterar os seus pensamentos, imagem mental e sonhos. Então, quando você começa a usar a taça no seu cotidiano,
Você está simbolizando celebração, apreciação, e você está mandando um comando direto para o seu cérebro, que você pode apreciar a riqueza e você está autorizado a desfrutar demais. Quando eu li que a taça na mão de Deus está cheia de incenso e das orações dos santos, eu quero dizer para você que a sua oração está na taça de Deus, está em salvas de ouro, e que a qualquer momento ela pode ser despejada a resposta que você quer. O que nós fizemos aqui durante o louvor foi encher as taças de ouro do céu, as taças de ouro que está na mão de Deus, no trono dele, de incenso. Ele se agrada quando nós entoamos o louvor. É incenso, é um aroma suave. E a oração é um incenso que sobe ao trono de Deus e está depositada em taças de ouro. Queridos, então o versículo diz que Deus está com essa taça de ouro em suas mãos, com as orações dos santos, com a minha oração, com a sua oração, com a sua intercessão, com a sua súplica, com as suas angústias, com os seus agradecimentos. Tudo está em uma taça. E Deus contempla cada uma delas. Então, todas as orações estão depositadas num recipiente de celebração e poder. Quem segura essa taça com as suas orações, celebra a sua gratidão e tem poder para responder a todas elas, a todas sem exceção. O incenso, ele era usado no Antigo Testamento e no culto do templo, né? Então, diante do véu interior havia um altar de incenso e diariamente se oferecia o incenso a Deus. E a maneira que João, né, teve a visão dada por Deus, ele enxerga que os seres angelicais, que Apocalipse é um livro com muitos simbolismos, com muitas coisas que você precisa estudar Daniel, estudar Ezequiel, para depois entender Apocalipse. E ele enxerga as orações, né, os seres angelicais ajudando as orações dos santos subir a Deus. No momento em que você estava adorando ao Senhor, os anjos no mundo espiritual estavam ajudando que o seu louvor e a sua oração chegasse ao trono de Deus. Tem um cântico antigo que fala assim: tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Amém? O próprio Deus está aqui. O próprio Deus, os anjos subiram com a sua oração. E ela está aqui, nesse momento, diante da presença de Deus. Pela intercessão de Jesus, por Ele estar de pé lá à direita de Deus, tendo autoridade e poder para abrir o livro que ninguém tem, para abrir os 7 selos no dia do julgamento, para fazer todas as coisas, porque para Ele foi dado toda a autoridade. Ele intercede por nós. Pela intercessão de Jesus, as nossas orações são aceitáveis. As orações dos santos são aceitáveis pelas súplicas e também quando nós pedimos: venha o teu reino.
Quando nós oramos o Pai Nosso e falamos e oramos, venha o teu reino, esta oração está nessa taça, na presença de Deus, no trono da graça do Senhor. Há vários tipos de orações, queridos. Por emprego, por alguém que está doente, pela salvação, intercessão por alguém que precisa ser liberto, por processos, há vários tipos de oração em geral. Mas elas sobem todas para Deus como um aroma agradável. Ele não despreza a oração dos seus filhos, né? No Salmo 141:2 fala: as orações dos justos são agradáveis a Deus, né? E no Salmo 65:2 fala: Deus ouve as orações do seu povo. Então, nesta manhã, o Senhor pediu para falar: eu tenho um conforto para vocês que estão aflitos. Eu tenho um conforto para vocês que estão preocupados e angustiados, que estão numa encruzilhada, não sabe se recua ou se vai para frente. Eu ouço as suas orações. As suas orações são aceitáveis a mim como incenso, um aroma agradável. Amém? Então, para quem são as orações dos santos? Essas orações são sobre tudo, sobre todos, né? Tudo que é consistente à vontade de Deus são para os santos, essas orações, né? Se você ora pela salvação de alguém, está aqui. Se você ora pela cura de alguém, está aqui. Se você ora para Deus transformar seu coração, sua vida, está aqui. Se você ora porque você precisa de um emprego, você precisa mudar a sua carreira, está aqui. Todas as nossas orações sobre todas as coisas estão nas taças de ouro de Deus, no trono da sua graça. Toda a oração está depositada no trono de Deus. Então, em outras palavras, o que nós aprendemos hoje com a oração? O louvor de hoje, gente, levou a gente ao céu. O Senhor já recebeu esse incenso como um aroma agradável diante do trono da graça dele. Isso, em outras palavras, nossa oração, nossa adoração, o que João viu aqui dos anciãos tocando a harpa, dizendo que ele era digno de carregar as taças de ouro com as orações dos santos, mostra que o culto a Deus molda a nossa comunidade de fé. É importante que o nosso culto a Deus tenha reverência. É importante que o nosso culto a Deus tenha temor e tremor, que não é medo, mas é respeito. É importante que a nossa comunidade de fé possamos responder ao Deus vivo através das nossas orações e do nosso louvor. Às vezes a igreja não responde ao Deus que está entronizado, à destra de Deus intercedendo por nós. É o culto que precisa ser cultivado. Diz aqui que se o culto é negligenciado ou deturpado, a comunidade desliza para o caos ou é vítima da tirania. O que é vítima da tirania? Você tem que vir num culto mesmo que você não ore, mesmo que você esteja cruzado os braços, mas você tem que vir. Não tem uma resposta tua para o trono de Deus, para o Deus vivo, né? Nossa época não é apropriada para o culto. Tem gente que zomba, né? Quando a gente fala, eu vou para o culto. Nossa, você é tão inteligente, tão acadêmico e você vai para o culto. O mundo é hostil ao culto. Quanta gente passa aí e zomba da gente? O diabo odeia o culto.
mas nós amamos vir ao culto e levar diante do trono da graça de Deus um incenso que Ele se agrade, nossas orações de gratidão, nossas orações de intercessão. E nesse contexto nós aprendemos que o culto deve ser levado, mesmo em circunstâncias desagradáveis. Mesmo em circunstâncias que nós não temos força para orar, nós temos que continuar prestando o nosso culto, levando o incenso ao trono da graça de Deus. Então não importa o quanto o diabo pode se lançar contra você. Hoje a igreja não fala do diabo, né? Mas as suas forças existem, seu poder existe, mas ele não prevalece sobre uma igreja que cultua a Deus. Ele não prevalece sobre uma igreja que adora a Deus. Ele não prevalece sobre uma igreja que ora e que entende e compreende que todas as nossas orações estão em salvas de ouro, em taças de ouro, diante de Deus, e que Ele se agrada de tudo que você fala para Ele. Não importa o quanto o diabo possa lançar-se contra você, Cristo, o seu Rei, que está revelado em Apocalipse, Ele está com você. Ele está com você. Ele venceu o maligno. E Ele vai te fortalecer mesmo em meio a perseguições. Não pense que o nosso futuro não será de perseguições. Nós já estamos passando por perseguições porque somos cristãos. Mas Ele é o nosso Cristo, nosso Rei, e venceu o maligno. E nas mãos dEle está todo o poder. Todo o poder. Então, queridos, ore por aqueles que vivem com medo e angustiados por coisas terrenas. Orem por aqueles que não têm certeza, às vezes, da salvação e têm medo do que vai acontecer no futuro. Se apeguem em Deus, porque a igreja dele estará protegida, blindada. A igreja pode enfrentar o futuro com coragem e confiança em Cristo. Nós cantamos aqui. Ore por ouvidos que possam ouvir o Espírito Santo através da palavra. Porque em Apocalipse, sobre as igrejas, ele fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Peça a Deus que você mantenha o seu foco na visão celestial. Lembre da taça. Lembre da taça. A tua oração está diante do trono de Deus. Lembre-se que a nossa oração suba perante a face de Deus como incenso. E que as nossas orações, nós tenhamos plena confiança que elas estão em taças de ouro, diante do trono da graça de Deus. Que não falte incenso na sala do trono. Que nós tenhamos incenso para entregar ao Senhor, que é o louvor. Que nós tenhamos oração para entregar diante do Senhor. Orar é se conectar ao trono da graça de Deus, né? É colocar a sua fraqueza humana diante da onipotência divina, né? Apocalipse 8:3, ele fala assim, ele continua ali. Cadê você? 7. 8:3, vamos lá. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de
todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Muito louvor e muita oração dos santos enche o trono da graça de Deus e alegra o coração de Deus. A maior arma de batalha espiritual que nós temos, a nossa ferramenta, é louvor, um incenso e oração em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que se hoje você entrou aqui nem com força para orar, o Senhor quer a sua oração. O Senhor quer ouvir a sua oração, porque Ele vai respondê-la. E se você puder agora, no seu lugar, nós vamos ter um tempo de encher a taça do trono da graça de Deus. Se você puder se ajoelhar, se você quiser ficar de pé, se você quiser vir até o altar, não importa. Nós vamos ter um tempo de oração, em nome de Jesus. Nós vamos orar por cura. Nós vamos orar para que os nossos ouvidos se abram. Nós vamos orar para que nós possamos ouvir a voz do Espírito que fala a esta igreja. Nós vamos orar por aqueles que estão aflitos, angustiados, que estão desanimados, desamparados. Mas hoje o Senhor fala assim: eu vou ouvir a tua oração, vai chegar na minha taça. Vai chegar na minha taça. Amém? Vamos orar. Pai, tua palavra foi ministrada nesta manhã. O nosso incenso subiu ao teu trono de graça. Aqui estão os teus filhos. Nós queremos que as nossas orações estejam em taças de ouro diante do trono do Senhor nesse momento. Em nome de Jesus, cremos no Rei dos Reis, no Cristo nosso Salvador, que contempla a oração que se faz neste lugar, nesta manhã. Em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, toda arma forjada contra os teus filhos, que não prospere. Toda seta lançada maligna contra os teus filhos, para desanimar, para não crer, para não continuar, para desfalecer, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Nós repreendemos toda a força do mal contra a vida dos teus filhos. Nós repreendemos toda obra maligna, toda obra de feitiçaria, toda palavra maligna lançada sobre a família dos teus filhos. Nós repreendemos no poder e na autoridade do nome de Jesus, porque nós acreditamos que o Senhor já venceu o maligno, e o maligno não tem poder de nos tocar. Nos blinda, Senhor, com teu sangue nesta manhã, em nome de Jesus. Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com diagnósticos, Senhor, terríveis, aqueles que estão lutando por sua saúde, Pai, nós clamamos que as nossas orações a pedido de cura sobre essas vidas cheguem ao teu trono de graça nesta manhã, e eles sejam curados, o Senhor possa ouvir a nossa oração, e que eles sejam curados em seu físico, em seu emocional, em seu psicológico, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, para que o Senhor abra os nossos ouvidos, para ouvir a voz do Espírito Santo nesta manhã, para ouvir aquilo que o Espírito diz a esta igreja nesta manhã,
eu que te conforto, eu ouço as tuas orações, eu recebo o teu louvor, eu te amo, eu estou contigo no meio das adversidades, eu estou contigo quando você está desanimado, chorando sozinho no seu quarto, eu estou contigo, eu estou intercedendo à destra do meu Pai a favor de cada um de vocês. Aleluia, aleluia. Senhor, aqueles que estão magoados, feridos na alma, tristes, que nesta manhã haja perdão em seus corações, porque o perdão liberta, o perdão quebra cadeias, ó Pai. Em nome de Jesus, toda investida de Satanás, tudo aquilo que está oculto, que atrapalha o agir do Teu Espírito Santo na nossa vida, na nossa comunidade de fé, na nossa igreja, na vida dos Teus filhos, traga a luz de Cristo, Pai, traga a luz de Cristo para que as trevas se dissipem no poder e na autoridade que é no nome de Jesus, porque o Senhor já nos fez reino e sacerdotes, diante da Tua presença e diante do Teu sacrifício. Ah, Espírito de Deus, sonda os corações, ouve a oração e recebe, Pai, recebe a nossa oração, recebe o nosso incenso a Ti, e que nós possamos lembrar que o Senhor não despreza a oração do justo, e que essas orações estão diante do Senhor. Eu abençoo os Teus filhos, pelo poder do nome de Jesus. Tudo que está travado na vida dos Teus filhos, tudo que está embaraçado na vida profissional, familiar, financeira, que haja liberação do céu, e eles recebam, Senhor, esta vitória em nome de Jesus. Ouve o clamor da Tua igreja, ouve o clamor dos Teus filhos, recebe em suas taças, Senhor, as nossas orações, e recebe neste momento a nossa adoração, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja abençoado, em nome de Jesus. Você da live, seja abençoado, a sua oração está na taça de ouro de Deus, a sua oração é agradável ao Senhor. Pode ficar em pé. Seja abençoado, seja abençoado, seja abençoado por Deus, seja abençoado por Deus. Deus te dá conforto, Deus ouviu a sua oração, como Ele disse a Daniel: eu ouvi a sua oração porque você é muito amado, amado. Se tinha alguma coisa no mundo espiritual retendo, guerreando para não te abençoar, Deus já liberou em nome de Jesus.